Palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, hoje iniciamos mais uma vez o tempo comum e somos convidados por Jesus a se encontrar com Ele na promoção do seu reino, através de nossas ações, dessa grande catequese. E vamos até lá novembro, postando a festa de Santo André. Vamos viver esse grande tempo da liturgia e aprender com o Senhor o que precisamos para fazer aqui na terra o seu reino acontecer. A Sagrada Liturgia do dia de hoje nos convida a identificar o perdão em nós, na nossa vida, na nossa ação comunitária. Viver o perdão nas nossas ações. Tanto que ouvimos na primeira leitura de hoje, tirado ainda do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Esse é fácil de achar na Bíblia, né? Pega lá a palavra de Deus, o primeiro livro já aparece. Agora vai perguntar aí, Tessalonicenses. Ih, a gente vai falar assim, padre, qual é a página? Vai chegar lá no livro. Nos deparamos com o livro de Gênesis, logo no seu terceiro capítulo, e que nos fala sobre a lógica do bem e do mal. Essa dualidade em que o ser humano é colocado à prova, bem e o mal. Deus construiu tudo, fez a criação acontecer, viu que tudo era muito bom. Fez o ser humano, fez uma companheira para o homem, viu que tudo era muito bom. Mas no meio do jardim colocou então essa árvore do conhecimento das coisas boas e das coisas ruins. Eu aprendi ainda lá com um padre que me batizou com seus mais de 80 anos, Padre Vitor, lá da cidade de Nova Odessa, italiano ainda de Veneza, um sotaque um pouco difícil, ainda mais com o português e com a idade um pouco difícil de entender. Mas em toda a sua vida, o Padre Vitor sempre disse para os seus coroinhas, como assim eu fui. E hoje ele tem ainda seus 110 coroinhas e muito orgulho em dizer que é 110. Sempre foi nessa faixa, de 100 para cima. E o Padre Vitor sempre diz para nós, coroinhas, temos dois caminhos, o do bem e o do mal. Basta escolher qual queremos para a nossa vida. E os nossos primeiros pais, Adão e Eva, como escutamos ainda no relato bíblico do dia de hoje, foram até, na liberdade deles, o conhecimento, através do fruto. A Bíblia não fala qual fruto é, não fala se é maçã, mas eu acho que era jaca, né? Se a gente coloca o pé na jaca, Jesus amado. Muitas vezes é isso que acontece. O pecado é essa situação de colocar o pé na jaca. Onde você coloca um pé, coloca o outro e começa a sapatear em cima dela. Torna aquela coisa horrível, nojenta, né? Em nós. O pecado é isso. Onde muitas vezes nós, na nossa liberdade, aceitamos o pecado. Mas aí Adão foi esperto no texto bíblico. Ele disse que a culpa era de quem? Da Eva. E a Eva disse que a culpa era de quem? Da serpente. Aí a serpente tomou a situação toda. E o grande castigo. Como até mesmo no texto bíblico nos é colocado que a serpente então rastejará, ela sentirá o pó da terra. Mas a serpente é aquela também que morde o calcanhar. É o que o texto trouxe a nós na primeira leitura. Morder o calcanhar quer dizer atrapalhar a caminhada. A serpente é aquela que morde o calcanhar, impedindo que nós caminhemos no caminho do Senhor. E vivamos como o Senhor deseja. Em meio a tudo isso ainda, no texto bíblico,
ainda no capítulo 3, embora não fora lido, no capítulo 3 ainda temos o Senhor que olha por misericórdia para com o ser humano, o priva do paraíso e coloca na terra. Ele poderia ter acabado tudo e construído tudo de novo, mas Deus olhou na sua infinita misericórdia para com o ser humano. E ao olhar na sua infinita misericórdia para com o ser humano, lhe dá uma nova chance de reconstruir a vida em si, reconstruir a vida em meio ao pecado. Pois o pecado, a consciência de pecado, ela precisa bater em nós. A consciência de pecado deve fazer com que a gente entenda o que eu fiz de errado, para não fazer aquilo, né? Ah, eu peco por causa do meu marido lá em casa. Nossa! Aí a esposa, fala assim, né? Aí depois a sogra, Jesus amado, aquela nora que eu tenho, eu pego por causa dela, padre. Ela faz isso com meu filhinho. O cara já é barbudo, com 50, 60 anos de idade, mas peca ainda por causa da nora. O pecado é meu, não é do outro. Eu pequei. E essa consciência de pecado é o desafio que precisamos. Para não fazer que nem o texto bíblico. Foi culpa da Eva, foi culpa da serpente, foi culpa disso, culpa daquilo, culpa daquilo outro. Reconhecer o que eu fiz e pedir perdão do que eu fiz. E ao pedir perdão, já colocar na caminhada para fazer a mudança. Senão, veremos assim. Venho, confesso com o padre, falo para ele todos os meus pecados esse mês. Aí volto o mês que vem e falo os mesmos pecados desse mês. Aí no outro faço os mesmos pecados. Que sentido, que valor tem o sacramento? Se é de fato o reconhecer que eu fiz de errado e colocar-se a mudança, sendo essa a maior de todas as penitências, fazer a mudança acontecer. A partir do meu próprio erro, porque rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria é fácil. Eu até outro dia brincava com um padre amigo meu, ele falou assim, tem um que sempre é a mesma coisa, eu falei para ele, reza 10 terços por dia. Coitada dessa pessoa, né? E tem que fazer a penitência que o padre coloca, hein? Mas, irmãos e irmãs, nós muitas vezes ficamos nessa amarra do pecado na vida. Ficamos nessa amarra, como ainda no evangelho de hoje, Jesus, através de pequenas parábolas, e nessa pequena parábola, metáfora, relação que ele fez no texto bíblico, do homem forte, e para ser roubado, precisa ser amarrado. Jesus, quando vem dizer esse texto bíblico à comunidade de Marcos, está dizendo à comunidade em que esse homem forte é o pecado, é o tinhoso, é Satanás, é o diabo, é o inimigo, é aquele que tem inúmeros nomes, onde ele deve ter até um problema na vida dele de identidade, de tantos nomes que ele possui, e que a sociedade o coloca. Mas é o mal, irmãos e irmãs, é o mal. Esse é o homem forte que possui bens. E os bens que ele possui é a humanidade. Em que o Senhor vem libertar. E o Senhor vem conduzir para tirarmos do mal o ser humano, daquele fruto que ainda um dia nós comemos, e trazer para nós a liberdade, uma vida nova. E esse mesmo que possui bens, ele é forte. Porque ele sempre vai nos impulsionar a fazer o errado. E muitas vezes a gente faz o errado e a gente nem percebe. Porque na minha vida, está todo mundo fazendo isso mesmo, por que eu não vou fazer? Todo mundo fala tal coisa, por que eu não vou falar? Todo mundo pensa daquele jeito, por que eu não vou pensar? Muitas vezes é isso que vem acontecer conosco.
Onde somos então bens do tinhoso, bens do dono da casa. E o ladrão que vem roubar, na lógica diferente de toda a lógica da sociedade, trazida para nós no Evangelho de Marcos. Esse ladrão é o Senhor que vem roubar a humanidade do mal, tirar do mal e conduzir à liberdade, a vida boa, a vida leve. Mas tirar da situação da maldade, do pecado presente na sociedade e conduzir nós à plena liberdade. Tanto que ainda, na relação evangélica presente no texto de hoje, ele fala de amarrar. Nós ainda revisitando ainda a Sagrada Escritura, podemos nos deparar com aquele texto em que Jesus pede aos discípulos: vá buscar o burrinho amarrado em tal lugar, o jumentinho amarrado. Onde o próprio jumentinho representa a humanidade que está amarrada, que precisa ser conduzida ao Senhor. A humanidade que precisa ser trazida ao Senhor, que está amarrada, atada, e é necessário vir ao encontro do Senhor. Mas a serpente é aquela que atrapalha, ela vai morder o nosso calcanhar, vai atrapalhar o nosso encontro com Deus. E este mesmo cordão que um dia conduziu é aquele que vai amarrar o homem forte com um homem muito mais forte que ele, que é Deus. Por que então, irmão e irmã, viver na situação de amarras do pecado? Se nós fomos conduzidos por Deus a viver a salvação, a viver a vida boa com Ele e não com o mal, a viver a vida boa com o Senhor, porque aquele ou aquela que é conduzido ao Senhor, o fardo não é pesado, a cruz não é pesada, é leve, mas por inúmeras vezes teremos a serpente que irá nos picar o calcanhar para atrapalhar a nossa caminhada. Mas nós podemos, se desejarmos, ir ao encontro dele, com todas as amarras presentes na sociedade. E o padre aqui traz uma confissão para vocês, em que eu ficaria muito mais feliz ainda no meu ministério como padre, se eu pudesse atendê-los com o sacramento da reconciliação. Porque o nosso compromisso como padre é conduzir a alma do fiel à plena salvação de Deus, ser essa ponte. Mas eu espero que vocês estejam se confessando por aí, com outros padres, e não deixaram de lado esse sacramento de salvação e libertação. Porque quando eu pego, tanto na terça como ainda na sexta, olhando a agenda, quem são as pessoas que marcaram para se confessar? Se tiver na semana um paroquiano, eu fico feliz. Muito feliz. Mas muitas vezes é gente de outros tantos cantos da cidade. Não é o meu povo. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é amoroso. Mas nós precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. O padre não vai pegar os pecados 6 e jogar aqui na homilia, não, viu? Nem condenar ninguém. Pelo contrário. O padre deseja trazer você, irmão e irmã, para mais próximo de Deus e dele. Porque é este o meu compromisso como padre. Salvar vossas almas. Trazer a vossa vida a vida de Deus. E falar sobre perdão é olhar o coração, fazer exame de consciência e tirar de nós aquilo que a serpente fica lá, no nosso calcanhar, atrapalhando a nossa caminhada. Por isso, olhemos ao coração e rezemos que essas
palavras do Santo Evangelho e a perdoar nossos pecados e nos conduzir à vida com Deus. Rezemos.